As esquerdas adoram discursar sobre liberdade, sobre democracia, sobre tolerância e dizem defender as minorias que são oprimidas pela sociedade. Mas o mais irônico nisso tudo é que eles não citam e muito menos defendem a minoria mais oprimida do mundo, os cristãos. Sim, os cristãos são um grupo que mais sofrem preconceito e discriminação, principalmente nos países de maioria muçulmana, onde eles são constantemente perseguidos e oprimidos. E por opressão aqui, eu não quero dizer aquela negocinho das esquerdas lá de fazer uma piadinha, eu tô falando de opressão de verdade, de perseguição, de tortura, de assassinato. Há 100 anos, 20% da população da África do Norte e do Oriente Médio era cristã. Hoje, esse número é de apenas 4%. E isso acontece simplesmente porque os cristãos têm sido sistematicamente perseguidos em todas essas regiões. No Egito, por exemplo, dezenas de milhares de cristãos já fugiram para países da Europa e para os Estados Unidos porque eram perseguidos por radicais muçulmanos. Só para você ter uma ideia, no Réveillon de 2011, por exemplo, uma bomba foi explodida numa das principais igrejas de Alexandria, deixando 23 mortos e 97 feridos. Nos últimos anos, dezenas de igrejas cristãs do Egito foram atacadas, foram absolutamente destruídas pela Irmandade Muçulmana. Só para você ter uma ideia, em agosto de 2013, ou seja, em só um mês, a Irmandade destruiu mais de 80 templos. Infelizmente, o que acontece no Egito é regra e não exceção. Centenas de igrejas nigerianas foram destruídas nos últimos anos, principalmente em ocasiões especiais para o cristianismo, como a Páscoa e o Natal. Em países como o Iraque, a Síria e praticamente todo o país do Oriente Médio, com exceção de Israel, igrejas foram explodidas e queimadas aos montes. Lojas de cristãos são queimadas, mulheres cristãs são sequestradas e vendidas como escravas sexuais e têm até os seus rostos deformados com ácido quando se negam a utilizar as vestes muçulmanas. Muçulmanos natos que depois se tornam cristãos ou são presos ou são executados. Até em países em que os muçulmanos são considerados mais moderados, como a Indonésia, a Malásia, o Cazaquistão e o Uzbequistão, os cristãos são pressionados para não construírem templos e para não tentarem converter a população. Cristãos estão sendo perseguidos em países muçulmanos simplesmente porque são cristãos. E o que deixa isso ainda mais trágico é que se fosse qualquer outro tipo de grupo, ONGs de direitos humanos estariam fazendo barulho no mundo inteiro e repercutindo nos principais veículos de imprensa. E por que a imprensa continua calada? Porque esses fatos contradizem completamente a narrativa dominante de que terroristas islâmicos só cometem atentados terroristas por causa do ressentimento em relação à colonização europeia e ao imperialismo americano. Nessa narrativa, esses dois fatores seriam concretizados pela própria existência do Estado de Israel, que teria sido enfiado goela abaixo dos muçulmanos pela Europa e é protegido pelos Estados Unidos. Nessa lógica doentia, é até compreensível que exista ataques terroristas porque há um ressentimento com uma nação mais poderosa e é o único meio que os muçulmanos têm para se rebelar. A questão é que essa historinha é completamente destruída quando a gente analisa o fato de que cristãos também são perseguidos, também sofrem ataques terroristas em países muçulmanos, ou seja, em países em que eles são minoria e, portanto, mais fracos. E é justamente por isso que você não escutou sobre todos esses ataques em todos esses países. A imprensa continua calada, mantendo a narrativa falsa e dominante de que é compreensível ter atentados terroristas em Israel, nos Estados Unidos e na Europa, por causa do ressentimento que eles sentem por toda a opressão que sofreram ao longo da história. Quem de fato defende os direitos humanos, a vida, a liberdade, a propriedade, não pode defender só para um grupo. Tem de defender para todo ser humano. Aquele que diz defender os direitos humanos, aquele que diz defender o direito das minorias, mas se nega a reconhecer que a minoria mais perseguida do mundo são os cristãos, não passa de um hipócrita.